E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luciano Frazani, eu sou jornalista e também apresentador do programa Rock Forever já há mais de 20 anos. Eu tô aqui para falar para vocês sobre o nosso projeto A História do Rock and Roll Jundiaense. A nossa história é documentar essa riquíssima história envolvendo o estilo musical mais famoso de todo mundo, que é o rock and roll, e também as pessoas, os lugares, os personagens, tudo marcando a história, literalmente a história do rock and roll de Jundiaí. A gente tem como objetivo listar o marco zero, tentar descobrir por meio de pesquisa qual foi a primeira atividade envolvendo o rock and roll que tivemos em Jundiaí, seja ela a formação de uma banda que tocou ao vivo, algum cover, alguma visita de alguma personalidade que a gente pode ter tido porventura na cidade envolvendo rock and roll. Enfim, o trabalho propõe uma pesquisa profunda com todos esses personagens, com as bandas mais antigas, com lugares que sempre abriram espaço para apresentações ao vivo na cidade, estabelecimentos que trabalharam com esse estilo durante os anos, fatos marcantes, bandas consagradas que tocaram aqui durante todos esses anos. Enfim, a ideia é criar uma bíblia, a bíblia do rock and roll, a história do rock and roll na cidade. Digo isso porque Jundiaí sempre foi uma banda muito conhecida pelos personagens que envolvendo o rock and roll daqui. Muitas bandas reveladas aqui tiveram espaço em cenários maiores, até internacional, muitos profissionais, produtores que surgiram aqui também ganharam espaço. Então a nossa ideia é documentar tudo isso de forma jornalística e para que a gente tenha um marco zero, né? Desde o marco zero, para que a gente tenha uma bíblia mesmo, um documento, realmente, uma referência de algo oficial que conte a história do rock and roll da cidade, ouvindo personagens, sejam eles que morem na cidade ou que não morem mais, porventura, tenham se mudado de alguma forma. A gente pode tentar, de repente, entrevistas de forma remota. Então, a gente propõe a pesquisa, a gente propõe o fechamento disso de forma jornalística e também a gente propõe lançamento presencial com material finalizado e também uma disponibilização desse material online, sem custo e tudo mais, para que realmente nossa ideia consiga ficar documentada. Ou seja, o projeto A História do Rock and Roll Jundiaense propõe contar essa riquíssima história desse ritmo que a gente tanto gosta, que é o rock and roll, envolvendo personagens de Jundiaí. Muito obrigado.